Perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos. Livro 3. As Leis Morais. Capítulo 1. A Lei Divina ou Natural. Caracteres da Lei Natural. Pergunta número 614. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer e o que não deve fazer, e ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Pergunta número 615. A lei de Deus é eterna? Ela é eterna e imutável quanto o próprio Deus. Pergunta número 616. Deus prescreveu aos homens em uma época o que lhe proibiu em outra? Deus não pode se enganar. Os homens é que são obrigados a mudar suas leis porque são imperfeitas. As leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral está fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. Pergunta número 617. Que objetivos abrangem as leis divinas? Concerne-lhes outra coisa que a conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda as da alma e as pratica. É dado ao homem aprofundar-se em ambas? Sim, mas só uma existência não é suficiente. Que são, com efeito, alguns anos para adquirir tudo o que constitui o ser perfeito, se não se considere mesmo senão a distância que separa o selvagem do homem civilizado. A mais longa existência possível é insuficiente, com maior razão, quando ela é breve, como ocorre com a maioria. Entre as leis divinas, umas regem o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas e seu estudo está no domínio da ciência. Outras concernem especialmente ao homem em si mesmo e em suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Elas compreendem as regras da vida do corpo, como também as da vida da alma. São as leis morais. Pergunta número 618. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? A razão diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Conhecimento da lei natural. Pergunta número 619. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que querem procurá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia porque é preciso que o progresso se cumpra. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, visto que a cada nova existência, sua inteligência está mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se tudo devesse se cumprir para ele numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem cada dia no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância sem que tivesse dependido deles se esclarecerem? Pergunta número 620. A alma, antes da sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a sua encarnação? Ela a compreende segundo o grau de perfeição que alcançou e conserva, intuitivamente, a lembrança após a sua união com o corpo. Mas os maus instintos do homem fazem-na esquecer. Pergunta número 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Ele a esquecera e menosprezara. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Pergunta número 622. Deus deu a certos homens a missão de revelar sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos, homens receberam essa missão. São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. Pergunta número 623. Os que pretenderam instruir os homens na lei de Deus não estavam algumas vezes enganados e, frequentemente, não os extraviaram por meio dos falsos princípios? Aqueles que, não estando inspirados por Deus e que se deram, por ambição, uma missão que não tinham, certamente puderam transviá-los. Entretanto, como em definitivo eram homens de gênio, no meio mesmo dos erros que eles ensinaram, frequentemente encontram-se grandes verdades. Pergunta número 624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações.
Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Pergunta número 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Vede Jesus. Jesus é, para o homem, o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado de espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Se alguns daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus algumas vezes extraviaram-na por meio de falsos princípios, foi por se deixarem dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com aquelas que regem a vida do corpo. Vários deram como leis divinas o que não eram senão leis humanas criadas para servir às paixões e dominar os homens. Pergunta número 626. As leis divinas e naturais não foram reveladas aos homens senão por Jesus? Antes delas não tinham conhecimento senão por intuição? Não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e as ensinaram desde os séculos mais remotos. Pelos seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. As leis divinas estando escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las quando quis procurá-las, e é por isso que os preceitos que elas consagram foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem, e é por isso também que se encontram seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, embora incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. Pergunta número 627. Visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Terão a ensinar-nos alguma coisa a mais? A palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares. É necessário agora que a verdade seja inteligível para todo o mundo. É preciso bem explicar e desenvolver essas leis, visto que há tão pouca gente que as compreende e ainda menos que as pratica. Nossa missão é impressionar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, aqueles que tomam as aparências da virtude e da religião para ocultarem suas torpezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e a cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por isso não é preciso que cada um interprete as leis de Deus ao capricho de suas paixões, nem falseie o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Pergunta número 628. Por que a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo? É preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso nos habituar a ela, pouco a pouco, de outra forma ela nos deslumbra. Jamais ocorreu que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que lhe é dado receber hoje. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que consideravam uma ciência sacra e da qual faziam mistérios aos profanos, segundo eles. Deveis compreender com o que conheceis das leis que regem esse fenômeno, que eles não recebiam senão algumas verdades esparsas no meio de um conjunto de equívoco e a maior parte do tempo simbólico. Entretanto, não há para o estudioso nenhum sistema filosófico antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque tudo contém os germes de grandes verdades que, ainda que pareçam contraditórias umas com as outras, esparsas que estão no meio de acessórios sem fundamentos, são muito fáceis de coordenar graças à chave que nos dá o Espiritismo para uma multidão de coisas que puderam até aqui parecer-vos sem razão e da qual hoje a realidade vos é demonstrada de maneira irrecusável. Não negligencieis, portanto, de aurir objetos de estudos nesses materiais. Eles são muito ricos e podem contribuir poderosamente para a vossa instrução. O bem e o mal. Pergunta número 629. Que definição se pode dar à moral? A moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Pergunta número 630. Como se pode distinguir o bem e o mal? O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal tudo aquilo que dela se afasta. Assim,
Fazer o bem é conformar-se com a lei de Deus e fazer o mal é infringir essa lei. Pergunta número 631. O homem por si mesmo tem os meios para distinguir o que é bem e o que é mal? Sim, quando ele crê em Deus e o que quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro. Pergunta número 632. O homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal? Jesus vos disse: Vede o que quereríeis que se fizesse ou não se fizesse para vós. Tudo está nisso. Não vos enganareis. Pergunta número 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Encontra ele na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro? Quando comeis muito, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos é preciso. Quando a ultrapassais, sois punidos. É o mesmo em tudo. A lei natural traça ao homem o limite de suas necessidades e quando ele a ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz basta, evitaria a maior parte dos males dos quais acusa a natureza. Pergunta número 634. Por que o mal está na natureza das coisas? Eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer, e se não houvesse rochedos, ele não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência e para isso é preciso que ele conheça o bem e o mal. Por isso, há a união do espírito e do corpo. Pergunta número 635. As diferentes posições sociais criam necessidades novas que não são as mesmas para todos os homens. A lei natural parece assim não ser uma regra uniforme? Estas diferentes posições estão na natureza e, segundo a lei do progresso, isso não impede a unidade da lei natural que a tudo se aplica. As condições de existência do homem mudam segundo os tempos e os lugares, resultando para ele necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Visto que essa diversidade está na ordem das coisas, ela está conforme a lei de Deus, e essa lei não é menos una em seu princípio. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades artificiais ou de convenção. Pergunta número 636. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tem de fazê-lo. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Pergunta número 637. O selvagem que cede aos seus instintos e se nutre de carne humana é culpável? Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é mais culpável à medida que se sabe melhor o que se faz. As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. O homem frequentemente comete faltas que, por serem a consequência da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis, mas a responsabilidade está em razão dos meios que ele tem de compreender o bem e o mal. É assim que o homem esclarecido que comete uma simples injustiça é mais culpável aos olhos de Deus do que o selvagem ignorante que se abandona aos seus instintos. Pergunta número 638. Algumas vezes o mal parece ser uma consequência da força das coisas. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição, mesmo sobre seu semelhante. Pode-se dizer então que há uma subversão à lei de Deus? Ainda que necessário, não deixa de ser o mal. Mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma existência a outra. Então o homem não é senão mais culpável quando comete, porque ele compreende melhor. Pergunta número 639. O mal que se comete frequentemente não é o resultado da posição que nos deram os outros homens? Nesse caso, quais são os mais culpáveis? O mal recai sobre aquele que lhe é causa. Assim, o homem que é conduzido ao mal pela posição que lhe é dada pelos seus semelhantes é menos culpável que aqueles que lhe são a causa, porque cada um carregará a pena não somente do mal que haja feito, mas do que haja provocado. Pergunta número 640. Aquele que não faz o mal, mas que aproveita do mal feito por outro, é culpável no mesmo grau? É como se o cometesse. Aproveitar é participar. Talvez tenha recuado diante da ação, mas se encontrando-a pronta ele a usa,
é que aprova e que o faria ele mesmo se pudesse ou se a ousasse. Pergunta número 641. O desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Conforme. A virtude em resistir voluntariamente ao mal que se deseja, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo. Porém, se o que falta é apenas ocasião, então é culpável. Pergunta número 642. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá para todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Pergunta número 643. Haverá pessoas que, pela sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Não há ninguém que não possa fazer o bem. Só o egoísta não encontra jamais oportunidade. Bastará estar em relação com outros homens para encontrar a ocasião de fazer o bem, e cada dia da vida dá oportunidade a qualquer que não esteja cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é só ser caridoso, mas ser útil na medida de vosso poder, todas as vezes que vosso concurso pode ser necessário. Pergunta número 644. O meio no qual certos homens se encontram colocados não é para eles a fonte primeira de muitos vícios e crimes? Sim, mas isso ainda é uma prova escolhida pelo Espírito em estado de liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Pergunta número 645. Quando o homem está de alguma forma mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Arrastamento sim, irresistível não, porque no meio dessa atmosfera de vício encontras algumas vezes grandes virtudes. Esses são espíritos que tiveram força para resistir e que tiveram, ao mesmo tempo, a missão de exercer uma boa influência sobre seus semelhantes. Pergunta número 646. O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições. Dizendo melhor, há diferentes graus no mérito do bem? O mérito do bem está na dificuldade. Não há mérito em fazer o bem sem trabalho, e quando nada custa. Deus tem mais em conta o pobre que reparte seu único pedaço de pão do que o rico que não dá senão seu supérfluo. Jesus o disse a propósito do óbolo da viúva. Divisão da lei natural. Pergunta número 647. Toda a lei de Deus está contida na máxima de amor ao próximo ensinada por Jesus? Certamente. Essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si, mas é preciso mostrar-lhes a aplicação, de outra forma eles podem negligenciá-la como fazem hoje. Aliás, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida e essa máxima não é dela senão uma parte. Os homens necessitam de regras precisas, pois os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Pergunta número 648. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes? Compreendendo as leis sobre a adoração, o trabalho, a reprodução, a conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade, enfim, a de justiça, de amor e de caridade. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, segui-la, sem que ela tenha por isso nada de absoluto, não mais que todos os outros sistemas de classificação que dependem do ponto de vista sob o qual se considera uma coisa. A última lei é a mais importante. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras.